E aí galera, como estão vocês? No vídeo de quinta-feira eu falei sobre pós-verdades, mas achei que seria legal fazer esse videozinho exemplificando o que são esses diabos dessas pós-verdades para vocês. E aqui eu vou falar de 4 ou 5 pós-verdades que estão na moda aqui, né? Então hoje a gente vai discutir esses assuntos para vocês rirem um pouco também, que tem algumas que são bem escalafobéticas e estapafúrdias. Acompanhe esse vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Eu vou dar alguns exemplos de algumas pós-verdades que estão na moda. Vocês vão ver e talvez vocês vão rir comigo um pouquinho. Mas antes de entrarmos nesse vídeo, por favor, não se esqueça, pelo amor de Deus Todo-Poderoso, de se inscrever nesse canal, teclando naquele botãozinho vermelho que fica aqui no canto esquerdo inferior debaixo do vídeo e de dar o seu like, o seu joinha, porque aí o YouTube continua mostrando para vocês que você gosta dos meus vídeos. A gente vai começar com a minha favorita, que é o terraplanismo versão 2.0, ou seja, é o terraplanismo do século 21. A Terra, ela já foi considerada esférica, né, redonda, por assim dizer, desde os tempos de Pitágoras, há mais de 2000 anos atrás. Pitágoras, no século IV a.C., já considerava que a Terra era esférica, né? Depois, no século III a.C., Aristóteles, lá de uma forma empírica, ele percebeu que a Terra só podia ser redonda. Mas os filósofos pré-socráticos, em sua maioria, acreditavam que a Terra era plana. Até que um matemático grego chamado Erastóstenes, de um meio de uma observação empírica, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão que eu não vou explicar aqui, tá? Vai estar no link no meu blog aqui embaixo. Ele chegou de forma empírica a saber que a Terra era esférica. E é muito fácil você, como pessoa, como indivíduo, perceber que a Terra é esférica naquele exercício que a gente faz diante do mar, por exemplo, que é você observar um navio se aproximando e você vê que o topo do navio ele aparece no horizonte primeiro que o seu corpo, ou seja, a Terra tem que ter uma curva. E isso, apesar de ser contado que na Idade Média todo mundo acreditava que a Terra era plana, isso já é comprovado hoje que essas pessoas eram uma minoria, porque a maioria dos navegadores no final da Idade Média já sabiam que a Terra era esférica sim, que ela tinha uma curva. Tanto que o Fernão de Magalhães, entre os anos de 1519 e 1522, circunnavegou o planeta inteiro e não achou esse limite. O limite é ali da onde você cai dentro do universo, se a Terra fosse uma tábua. Mas aí, gente, por que essas pessoas acreditavam que a Terra era plana? Porque era um dogma religioso, era um dogma filosófico, porque a Terra era o centro do universo, etc, etc, etc. A questão é que, qual é o movimento do terraplanismo 2.0, o terraplanismo do século 21? É o questionamento total da ciência e você se basear a sua verdade em teorias da conspiração. Essas pessoas, elas negam que o homem foi à Lua, tudo bem, é possível negar. Elas negam que a Terra é redonda, que o universo é uma coisa que se expande. Elas negam tudo quando elas afirmam que a Terra é plana. Elas estão negando 2000 anos de ciência e mais de 500 anos de ciência empírica, fora que desde que o telescópio foi inventado pelo Galileu Galilei, a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Então é uma negação aí de mais de 2 milênios de ciência, 2 milênios de pensadores, de filósofos, dizendo simplesmente que a Terra é plana porque ela é e pronto, acabou, como uma forma de negar essa realidade. Só que isso começou com uma teoria da conspiração de gente que eu acho que não tem muito juízo, mas isso se espalhou por meio das redes sociais e tem uma galera jovem aí que realmente acredita que a Terra é plana. A segunda pós-verdade é o que eu chamo de revolta da vacina do Facebook. A revolta da vacina, para vocês que se lembram das suas aulas de história, foi uma revolta que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, devido, embora eles simplifiquem, dizem que é por causa da vacina, que a galera não queria tomar vacina, bababá, a vacina da varíola. Na verdade, foi também por causa das reformas higienistas que o prefeito Pereira Passos e o presidente da época estavam querendo impor e extirpar os pobres do centro do Rio de Janeiro. Então essa galera se revoltou, porque estava tendo uma série de revoltas populares após o final da escravidão e a declaração da República. E a galera se revoltou contra a vacina e não queria se vacinar. Que a vacinação obrigatória do brasileiro, ela erradicou uma porrada de doenças, como a poliomielite, que é a que a gente chama de paralisia infantil, o sarampo, a varíola, a febre amarela urbana e bote mais outras aqui. Só que hoje, ultimamente, tem acontecido movimentos em grupos de Facebook de pais
que, baseados em alguns efeitos colaterais dessa vacina, têm decidido não vacinar seus filhos. Como é isso? Aparece aí, obviamente, a vacina, ela tem um efeito colateral, geralmente quando você toma você não fica muito bem. Eu, quando tomei antitetânico, eu sempre fico meio febril e tal, e a vacina ela tem os efeitos colaterais, como qualquer remédio, e aparentemente ela gera uma pequena quantidade de mortes. Mas isso não justifica você não vacinar os seus filhos. E o que eu acho mais interessante é que a maioria desses pais são pessoas vacinadas, que foram vacinadas desde a infância, nunca tiveram problema com essas vacinas e que resolveram tirar essa proteção de seus filhos. E aí hoje, essa questão de você ser anti-vacina, de você dizer que vacina mata. Isso, gente, é pós-verdade sim, porque é baseado em crença. É baseado num pequeno estudo científico de algum médico meio charlatão por aí, que comprova, sim, tem gente que morre por causa de vacina. Mas a gente tem que pensar na maioria das pessoas que sobreviveram até hoje por ter sido vacinadas e do tanto de doenças epidemiológicas que a gente tem por aí, que não existem mais ou que existem em pequena quantidade por causa da vacina. A terceira pós-verdade é o que eu chamo de mudanças climáticas revisitadas. As mudanças climáticas, elas vêm sendo estudadas desde a década de 70, desde a crise ambiental, né, da década de 70, tanto que foi criado o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, em 1988. Nesses últimos 30 anos, o IPCC tem feito uma série de relatórios. O IPCC, que é um painel intergovernamental, ou seja, é um conjunto de uma porrada de cientistas do clima, que tem aí tentado comprovar não só que as mudanças climáticas existem, mas que elas trazem uma série de danos. E sim, sempre vai ter, como é um termo científico, a gente não aceita isso como verdade. Tem uma galera que está fazendo estudos que podem comprovar que talvez as mudanças climáticas não sejam tão rigorosas assim. A pós-verdade são 3 que eu coloquei aqui. Primeiro, é uma galera dizer que mudanças climáticas é exagero, né? Que sempre teve essa alteração do clima no mundo, o mundo sempre foi assim, a gente está no aquecimento global, daqui a pouco a gente vai ter um grande degelo, blá, 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 blá. Essa galera, geralmente, ela é do lobby dos combustíveis fósseis, é uma galera que ela tá ali junto dos industriais, dos produtores de petróleo, porque ela precisa defender esses interesses, mas cai na cabeça do cidadão comum como se isso fosse verdade. A segunda é a minha favorita, que é o que os países desenvolvidos estão fazendo. Países como Inglaterra e Estados Unidos, que são sim os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas, mas que estão colocando culpa na China. China e Índia, que são os países hoje em desenvolvimento com maior crescimento do mundo, que são sim países extremamente poluidores nos últimos 20 anos. Mas eles não são os únicos responsáveis pelas mudanças climáticas. As duas últimas pós-verdades são brasileiras e vítimas, e são fundadas no nosso atual governo e dão um pouco de medo, né? Vamos começar com a minha favorita, para não dizer o contrário, que é o nazismo de esquerda. No dia 2 de abril, no início do ano, o tal do nosso querido ministro das Relações Exteriores, Ernesto de Araújo, que eu não sei quem é, declarou que o nazismo era de esquerda. No dia 2 de abril de 2019, em Israel, na terra dos judeus, o Bolsonaro me deu uma entrevista dizendo que o nazismo era de esquerda sim. Baseado em quê, gente? No nome do partido nazista, que era Partido Nacional Socialista da Alemanha. Por causa desse socialista, o Bolsonaro e o seu ministro Ernesto de Araújo assumiram que o nazismo era de esquerda. Gente, o nazismo era de direita. Isso é fato histórico. Sabe por quê? Porque se o nazismo fosse de esquerda, Hitler não tinha jogado uma porrada de comunistas em campos de concentração. Vocês vão ver vários relatos históricos de pessoas comunistas que foram presas e jogadas em campos de concentração e mortas por serem comunistas. Então, não, nazismo não era de esquerda. E se a gente for usar esse tipo de raciocínio, a gente pode dizer que o PSL, que é o Partido Social Liberal, também é de esquerda, não é, gente? De esquerda liberal, esquerda porra louca, coisa que a gente não sabe que é, porque o PSL é um partido conservador, falso moralista de extrema direita. E o último é o que mais me preocupa de toda nessa lista, que é o que eles chamam da Revolução de 31 de março de 1964. A data 31 de março de 1964, gente, foi quando o regime militar depôs o João Goulart, o Jango, e instaurou o regime militar no Brasil, que durou até 1985. Que só poderia virar uma pós-verdade no futuro, porque esse regime começou no dia 1º de abril, não é, gente? O Dia Internacional da Mentira. O problema é que o regime militar é verdade, é fato histórico. A gente, desde que eu nasci, que eu tenho estudado história, eu sei que isso é fato histórico. E a Comissão da Verdade, que foi
acho que até 2010, se eu não me engano, a Comissão da Verdade passou anos estudando e comprovou sim que o regime militar não era uma revolução, era uma ditadura sanguinária, que talvez não fosse a pior comparando com a da Argentina e do Chile, mas era uma ditadura de direita, problemática, que matou um monte de gente, que torturou um monte de gente. E o que o governo está defendendo é que a gente mude essa data para uma revolução militar desse dia, do 31 de março de 1964, que foi para evitar que os comunistas entrassem no poder, porque eles têm um negócio com o comunista, esse povo. Então, para eles, assim, eles realmente acreditam piamente que o golpe militar foi uma forma de evitar que os comunistas ascendessem ao poder, coisa que nunca aconteceu, porque, caso você não saiba, o PT não é um partido comunista, tá? Eu queria te dizer aqui, mas eu não sei se você ficou um pouco chocada, o PT é um partido de esquerda, mas ele não é um partido comunista. E eles têm defendido isso desde então e, inclusive, inventaram que queriam que isso se tornasse uma data comemorativa no Brasil, coisa que foi rechaçada e as pessoas até riram deles, até o alto-chanceler da ONU falou, não, meu filho, isso não existe, Bolsonaro, é fato histórico que aconteceu o regime militar e que a ditadura é uma mancha horrorosa na história brasileira, que só não é maior do que o nosso holocausto brasileiro, que é a nossa escravidão dos negros, né? Cara, fake news é baseado em pós-verdade. É uma crença que esse cara tem de que tudo que não é branco, hétero, cis, homem e de direita não presta. É essa crise. Aí você, baseado nessa ideologia, eles saem pulverizando uma quantidade enorme de fake news para a galera que tem a ideologia alinhada com eles acreditarem. É isso. Espero, galera, que esse vídeo tenha servido para vocês começarem a repensar nas suas ideologias e ficarem mais atentos quando vocês receberem aquela notícia muito famosa no grupo da família e tentarem entender quem são as pessoas que estão te mandando e irem lá também ver quem foi a pessoa que produziu aquele conteúdo, para você ver se não tem uma coisa parcial ideológica envolvida. E se a pessoa que produziu o conteúdo for Olavo de Carvalho, com certeza vai ter uma coisa parcial ideológica envolvida nisso, tá? Lembrem-se mais uma vez de se inscrever no meu canal e de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo no grupo da família. Esse vídeo não vai ser pós-verdade nem fake news. Fico por aqui, beijos e até a próxima.